Shalom, shalom! Olá, meus irmãos! Eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de iniciarmos essa nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever nesse nosso canal no YouTube, a Palavra de Deus Cura 3395, a curtir e também a compartilhar as nossas reflexões e ativar o sininho das notificações. E o tema da nossa reflexão é o ouro, o incenso e a mirra. E o texto base da nossa reflexão, ele vai estar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 2, verso 11, onde diz assim o texto: Entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, o ouro, incenso e a mirra. Meus amigos, a visita dos magos do Oriente, ou como queiram melhor chamar, de sábios, este foi um momento de profunda revelação do Espírito Santo de Deus. Aos olhos humanos, eles estavam diante de um simples menino, mas aos seus corações e aos seus olhos espirituais, eles tiveram o pleno e completo discernimento de que estavam vendo o Rei prometido, o Messias esperado. O que nos traz admiração é o grau de discernimento desses homens. O nosso texto, ele inicia e nos diz o seguinte: entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Meus irmãos, ainda que eles estivessem visto a mãe do menino, eles adoraram a pessoa certa, o menino, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda era um menino, mas era a nossa esperança. Estava com o menino, mas era e é a nossa salvação. Estava com o menino, mas era o Verbo vivo que se fez carne, o Deus que esteve entre nós. Meus irmãos, a pergunta que eu faço aqui é: você tem tido percepção? Será que nós temos tido o espírito de discernimento e sabemos e verdadeiramente a quem devemos adorar? Nós vamos aprender e compartilhar aqui que passemos a direcionar toda a nossa adoração somente ao nosso Senhor Jesus. E com este texto, nós podemos compartilhar e nos questionar, nos perguntando: como você tem reconhecido a Jesus? Como é que eu tenho reconhecido Jesus? Como apenas um menino? Como um profeta? Ou como o seu único e suficiente Salvador? A nossa Bíblia, ela vai nos apresentar uma mulher samaritana. Ela tinha ido ao poço de Jacó. Ela que no início tinha ido buscar apenas uma água essa que seria apenas para alguns dias. Meus irmãos, eu quero te fazer mais uma vez uma pergunta: aonde você tem ido? Tem tido água? Aonde você tem ido buscar água, buscar a palavra de Deus? Tem tido palavra que supra as suas necessidades? Filipenses 4,19 vai dizer que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E as nossas necessidades são supridas através da palavra de Deus. A água aqui, ela também tipifica a palavra de Deus. Essa mulher que tinha ido buscar água, que seria apenas para alguns dias, ela acaba encontrando água. A água que muda, a água que cura e transforma, a água que jorra vida para toda a eternidade. Ela encontrou com a própria fonte. E no início da conversa, ela via Jesus como um judeu e logo posteriormente ela o tinha como um Senhor. Até que depois de um certo espaço de tempo, em que ela passou a ter tido intimidade com Jesus, ela o reconheceu como profeta. Mas depois dessa intimidade, ela confessa por quem ela estava aguardando. Jesus faz para ela a maior de todas as revelações. Ele se apresenta a ser aquele a quem ela tem esperado, o próprio Messias. Meus irmãos, o que nós mais precisamos é ter intimidade com Jesus. Meus amados, a pergunta que fazemos aqui é: por quem temos mais
por quem temos tanto esperado, por quem temos tanto aguardado. Nós vamos aprender que toda vez em que passamos a ter mais e mais intimidade com Jesus, mais intimidade com Cristo, o que para nós é de mais precioso, o que para nós é mais necessário, para nós é revelado a figura de Jesus, a figura do Cristo, o nosso Messias. E ao retornarmos ao nosso texto inicial, que é isso necessário, o texto ele vai nos dizer que os presentes levados pelos sábios, o ouro, o incenso e a mirra, eles eram símbolos proféticos que revelavam o propósito de Yeshua, de Jesus, aqui na terra. O seu próprio nome já carregava o seu propósito, o propósito da sua vinda. João capítulo 3, verso 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso Senhor Jesus, ele é a maior prova de amor e de obediência ao Pai. O nome Yeshua, o seu nome significa Deus é salvação. O seu nome mostra e nos apresenta que o propósito central da vida vinda e da vida de Cristo foi cumprir a vontade do Pai. Meus irmãos, só no Pai, só em Deus, só em Jesus temos salvação. Jesus foi e ele é a oferta mais perfeita. Jesus, ele se ofereceu, ele é a salvação a toda a humanidade. Jesus, ele veio por amor e viveu em obediência, entregando-se como oferta perfeita. E hoje, ao estudarmos o significado desses presentes, apresentamos como o amor e a obediência de Cristo devem transformar as nossas vidas. Será que temos reconhecido o amor de Cristo? O nosso primeiro elemento, o primeiro presente, o ouro, Jesus, ele é o rei prometido. O ouro era um presente oferecido a reis e representa a realeza de Jesus. E ao trazer o ouro, os magos reconhecem que Yeshua é o Rei dos Reis. Devemos reconhecer Jesus como o Rei da nossa vida, aquele que reina e governa e direciona os nossos caminhos para os lugares perfeitos. Filipenses 2, verso 9 a 11, declara que, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus amigos, reconhecer a realeza de Yeshua, isso significa entregar tudo a Ele. Seu propósito era reinar com justiça e amor, e nós devemos nos submeter ao seu governo em obediência e gratidão. E o segundo elemento foi incenso. Jesus, ele é o sumo sacerdote obediente ao Pai. O incenso usado no templo simboliza a adoração e intercessão a nossas orações. E Yeshua, Jesus, como o nosso sumo sacerdote, ele viveu uma vida de perfeita obediência ao Pai, sendo assim o nosso único mediador entre Deus e os homens. E não há, meu irmão, não há outro que interceda diante do Pai por nós. Mais uma vez, tocamos no ponto onde a obediência de Jesus ao Pai foi completa e por amor. João capítulo 6, verso 38 diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vida de Jesus, a vida e a obediência são exemplo para nós. Cristo, meus irmãos, Cristo cumpriu o seu propósito com submissão e fidelidade, ensinando a cada um de nós que a verdadeira adoração envolve entrega e obediência. Que as nossas vidas sejam em obediência a Deus. As nossas orações subam como incenso agradável, como incenso suave e agradável a Deus. Meus irmãos,
Que sigamos seguindo o exemplo da obediência de Cristo e buscando em todo o tempo a vontade do Pai. E o terceiro elemento, a mirra. Jesus, meus irmãos, o Salvador, que se entregou por amor. A mirra, ela era usada para embalsamar os corpos, apontando para o sacrifício e a morte de Cristo. O próprio Yeshua estava afirmando deste princípio, desde já, meus irmãos, antes mesmo do seu nascimento, desde o Éden. No entanto, ele veio para ser o perfeito sacrifício, para também morrer em nosso lugar. O sacrifício de Jesus foi a expressão máxima do seu amor e da sua obediência ao Pai. João 15,13 diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida por seus amigos. Sua morte, meus irmãos, sua morte não foi um acidente. Sua morte foi o cumprimento do propósito divino planejado antes mesmo da fundação do mundo. Meus irmãos, uma coisa é certa e verdadeira: o nosso Deus, ele não foi e nunca será pego de surpresa. Em nossa reflexão, eu gostaria de te convidar a reconhecer e a valorizar o sacrifício de Yeshua, recebendo a salvação e a vida eterna, que somente nele podemos encontrar e receber. O seu amor, o amor que Jesus tem por cada um de nós, esse amor, ele nos constrange e nos convida a viver em santidade e em propósito. No propósito de vivermos de acordo com a vontade do nosso Pai, do nosso Deus. Que o nome de Yeshua e o seu propósito sejam gravados, não em tábuas, que o nome de Yeshua e o seu propósito não sejam gravados em placas, mas sim em nossos corações. Nós aprendemos que os presentes, o ouro, o incenso e a mirra, eles nos mostram que o ouro, Jesus é o rei que governa em justiça. O incenso, Jesus, ele é o sumo sacerdote que viveu em obediência, e somente ele, meus irmãos, somente ele intercede por nós. E a mirra, para Jesus, ele é o Salvador que se entregou por amor para nos redimir. E no seu nome, no nome de Yeshua, no nome de Jesus, ele nos revela o seu propósito. Deus é salvação. Meus irmãos, mediante esta palavra, eu preciso te convidar a guardar essa palavra em seu coração e também, principalmente, a reconhecer a Jesus como um rei, a reconhecer Jesus como sumo sacerdote e, principalmente, como seu único e suficiente Salvador. Assim, do mesmo jeito, como os magos ofereceram os melhores presentes, ofereça hoje o que você tem de melhor, o seu coração. Amém? Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.